eu não... Tudo bem, ninguém precisa ver isso. Nada aconteceu. Não teve... Aquilo ali é minha mãe? Oi, gente, tudo bem? Eu nem acredito que eu tô fazendo esse vídeo. Eu tava ensaiando semanas pra fazer isso aqui, mas eu tava envolvida com os ensaios lá na escola, então nunca dava certo. Tô muito feliz porque tem uma mensagem que eu fazia muito tempo que eu queria trazer aqui, só que eu não conseguia por questão de tempo, e eu finalmente agora vou conseguir trazer aqui pra vocês. Eu tô aqui no CFNAE, numa área onde eles chamam de Family Park, que é dentro da parte dos prédios das famílias. Tipo um quiosque, assim, por isso que eu tô meio azul, mas não liguem pra isso. Eu acho aqui muito bonito, então eu queria vir aqui e graças a Deus as crianças estão brincando pra longe e não aqui agora, então eu vou conseguir gravar o vídeo. Eu acredito que vocês já viram o título do vídeo, que é Nem Sempre é Porque Você Está Longe de Deus. Eu decidi falar sobre isso porque vários amigos meus já chegaram pra conversar comigo e eles sempre falavam sobre como eles acham, às vezes, que Deus tá longe e que Deus parece que não quer falar com eles ou que Deus não tá falando com eles. Eu acho que todo cristão já passou ou vai passar por aquele momento onde parece que Deus tá em completo silêncio. Eu passei por uma experiência onde durante 2 anos Deus ficou em silêncio, completo silêncio. Aí você pode me perguntar, Sara, será que não era uma frieza espiritual? Será que você não tinha que ler mais a Bíblia ou orar mais? Sim, em parte, eu passei por um período de 1 mês ou 2 meses onde foi uma frieza espiritual. No entanto, pelo resto dos 2 anos, estava mais envolvida na igreja, eu lia a Bíblia todo dia, eu estava servindo na igreja e eu finalmente tinha um grupo de amigos que me aproximava de Deus. E mesmo assim, não importava o quanto eu orasse, o quanto eu ia na igreja, o quanto eu jejuava, eu sentia que Deus estava simplesmente me ignorando. O meu relacionamento com a minha família estava ótimo, eu finalmente tinha um grupo saudável de amigos, mas falando no sentido espiritual, foram 2 anos bem difíceis. Até o início de 2024, no mês de janeiro e fevereiro, parecia que Deus estava me dando todas as experiências que eu não tive durante os 2 anos. E antes de eu me mudar pra cá, muitas pessoas que já tiveram essa experiência de vir pros Estados Unidos, morar aqui por um tempo, contaram pra mim como elas tiveram experiências incríveis com Deus, e que a vida espiritual delas foi pra um outro nível. Todas elas falavam a mesma coisa, que eu ouvia Deus falando mais claramente, que estavam mais sensíveis à presença de Deus. E aí nós nos mudamos pra cá e eu cheguei aqui esperando viver coisas loucas. E quando eu falo loucas, eu basicamente estava esperando Deus falar comigo de uma forma extravagante e grandiosa. Quase escrevendo o meu nome no céu com as nuvens. Quase isso. Eu esperava uma coisa nesse nível, entendeu? Mas aí eu cheguei aqui e os dias foram passando, o tempo foi passando e nada acontecia. Não acontecia nada, pelo menos não do jeito que eu queria ou que eu esperava. Aí foi quando o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração sobre como eu estava tentando ouvir Deus. O campus da minha escola aqui, ele é dividido em vários prédios e por causa disso, eu passo o dia andando muito ao ar livre. E tem uma rua que leva pro prédio onde fica a quadra e umas outras salas de aula. E essa rua ela é rodeada por árvores. É simplesmente linda, tipo, tudo natureza. E um dia eu tava indo pra minha segunda aula, uma quarta-feira, que é espanhol, e é nesse prédio. E eu tava passando naquela rua e eu senti como se tudo nos meus dias estivesse muito silencioso. O que não faz sentido, porque eu tô sempre envolvida com ensaio pra teatro, ensaio do coral, ou eu tô sempre rodeado com os meus amigos, indo de uma aula pra outra com os meus amigos. Só que pra dar mais um contexto, quando isso aconteceu, eu tava num período onde eu ainda tava muito assustada. Eu tava me sentindo muito sozinha ainda em relação a amizades. Hoje, graças a Deus, eu não me sinto tanto mais, mas quando eu cheguei aqui eu me sentia muito sozinha em relação a amizades. Eu precisei construir relacionamentos do início, coisas que eu não fazia mais no Brasil, mas que eu tive que fazer aqui, construir relacionamentos do início. Mas mesmo sentindo tudo aquilo, naquele momento eu sentia paz. Eu olhei a minha volta e eu senti paz. Eu não tinha deixado de me sentir assustada, com medo, ansiosa, mas sentia certa paz apesar de tudo aquilo. E foi quando os meus olhos se abriram. Eu notei que estava sim tendo grandes experiências com Deus, experiências que Ele estava me dando conforme a vontade dele e não conforme a minha vontade. Ele estava sim falando comigo, mas agora de uma nova maneira.
Gente, que vento! Tá vindo da onde esse vento? Jesus! Então eu parei de tentar ouvir Deus da forma como eu achava que ele estaria falando e comecei a realmente buscar ouvi-lo, como ele realmente estava falando. Ah, Sara, então você vai basear tudo isso apenas num testemunho seu? Não, porque se a gente olhar para a Bíblia, a gente vê que os discípulos viveram a mesma coisa. Nos livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, a gente vê que Jesus falava e ensinava os discípulos de uma maneira. Só que depois da morte, da ressurreição de Jesus, ele voltou pro Pai. Aí eu fiquei imaginando, quando eu tava pensando nisso tudo, como os discípulos se sentiram. Porque eles estavam acostumados a ouvir Jesus de uma forma, de uma maneira. Mas tudo mudou, Jesus já não estava mais ali em carne e osso na frente deles. Só que Jesus não parou de falar com eles, não parou de ensiná-los. Ele apenas mudou a forma como faria isso. Só que agora Jesus continuava falando com seus discípulos, mas através do Espírito Santo e principalmente através da palavra dele. Uma coisa que eu acho incrível é que Deus ele não tem apenas uma forma de falar com a gente. Ele não tem uma única maneira de falar comigo ou uma única maneira de falar com você. E a gente vê isso durante toda a caminhada de Jesus. Durante sua caminhada, Jesus ele poderia se dirigir ao povo apenas usando parábolas e falar de forma mais direta apenas com os religiosos, os estudiosos. Só que ele trazia ensinamentos em parábolas tanto para o povo quanto para os religiosos e falava de maneira direta tanto para o povo quanto para os religiosos. Ou seja, às vezes Deus não parou de falar com você. Talvez ele só tenha mudado a forma como ele está falando. E não pense que isso é um problema, que isso é uma coisa ruim. Não é tipo, meu Deus, o Senhor começou a falar comigo de uma nova maneira. Como é que agora eu vou saber que o Senhor está falando comigo? Como é que eu vou saber que maneira é essa que o Senhor está falando comigo? Primeiro, Deus mudar a forma como ele fala com a gente, ou ele mudar a forma de experiências que ele nos dá, é algo bom, é algo muito bom. Porque não fortalece apenas o nosso relacionamento com ele, como também fortalece a nossa fé. O cristão ele não pode se basear apenas no que ele está sentindo ou no que ele está vendo. O cristão ele tem que basear a sua fé em Cristo na palavra, se basear em tudo aquilo que Deus já nos prometeu. Então, para finalizar o vídeo, que nós possamos estar mais sensíveis à voz dele, para ouvirmos como ele está falando e não como apenas queremos ouvir. É isso, eu espero que isso tenha ministrado em seu coração e te edificado de alguma forma. Peço perdão pelo período que eu passei sem postar nada. Vou voltar com mais força porque estamos chegando no verão e eu finalmente vou ter férias. Finalmente eu vou ter férias. E aí eu vou trazer mais vídeos aqui. Se você gostou desse estilo de vídeo também, comenta aqui embaixo se vocês esperam mais vídeos nesse estilo, porque eu gostei, particularmente eu gostei. Ou se vocês querem mais vlogs ou alguma coisa assim. Se inscreve, curte o vídeo. E se você acha que esse vídeo pode edificar a vida de outra pessoa, compartilha com essa pessoa, compartilha com seus amigos e família. Então, muito obrigada por assistir até aqui. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.